E aí galera, tô abrindo aqui Blightbound, vou fazer uma prévia aqui do acesso antecipado dele. Começou hoje, dia 29 de julho, deve durar aí cerca de mais ou menos um ano. Ele é desenvolvido pelo estúdio holandês Honeymoon Games, são os criadores do Awesomenauts, era um MOBA de plataforma, por assim dizer, e publicado pela editora americana Devolver Digital. É um jogo com uma proposta bem diferente, né, porque mistura vários gêneros, então ao mesmo tempo é familiar, mas é bem único também pela proposta geral dele, assim. E também tem várias controvérsias que depois eu vou detalhar para não ficar nenhuma dúvida se o jogo te atende ou não no momento. Antes disso, né, de ir na parte polêmica, vou falar o geral dele, tá? Ele é um jogo que é para 3 jogadores, onde cada jogador assume um papel, estilo um MMO, né? Então a gente tem um tanque, um DPS e um healer, obrigatoriamente. Tem uma jogabilidade que aparenta ser um beat'em up, olhando assim a câmera dele, a mobilidade geral, mas ele é focado em muitas habilidades, muitas situacionais também, com cooldown, estilo um MOBA, por assim dizer. A parte visual dele, a atmosfera lembra muito o Darkest Dungeon. A cooperação dele é bem completinha, tá? Local ou online para 3 jogadores. Dá para misturar também 2 jogadores locais num computador com um jogador online em outro. Tem matchmaking, tem convite de amigos, tudo certinho. Mas aqui vem a primeira controvérsia. Ele é um jogo para exatamente 3 jogadores. Você não consegue jogar sozinho, você não consegue jogar em 2. Tá? Então, não sei se é algo que vai ser mudado à frente, né? Mas já está gerando muita polêmica, muita gente está reclamando disso. Porque ele não tem suporte a boots, não tem como você optar por querer ir com menos jogadores, né, nem nada, você é obrigado, ele vai fechar para você um time, né, você está com 2 amigos, ele vai juntar um terceiro para ir na fase com você, e cada um dos jogadores vai assumir uma daquelas classes. Tá? Então é uma limitaçãozinha dele, né? Acho que fizeram bem amarradinho assim a princípio para funcionar bem com o core dele, por assim dizer, né? A ótica dele inicial, mas que muita gente não foi muito agradada em função disso, né? Vem aquela história, de repente um dia você quer jogar, não tem outro jogador para fechar o time e não fecha o time, se não tiver gente disponível, né? E aí vira um ciclo, né? Os jogadores deixam de comprar com medo de não ter com quem jogar, e aí aumenta a chance de não ter com quem jogar, né? Então é uma coisa que é meio complicada e tô apreensivo para ver o que os devs vão fazer em relação a isso. Se vão colocar boots, se vão permitir fazer uma parte com menos jogadores, exatamente o que, né? Outra questão que eu acho que é interessante falar, já nessa questão do time de 3 pessoas obrigatório, é se você está jogando e um dos jogadores do seu time, ou você mesmo, cai ou dá um rage quit, fecha o jogo, os outros 2 jogadores vão ser agraciados com uma tela de aguardando outro jogador por 1 minuto, que seria um tempo para ele reconectar. Se ele não reconecta, como seria o caso de alguém saindo ou crashando ou sei lá o que, simplesmente você falha a fase que você tava. Então você perde aí até 20 minutinhos, até dependendo, sei lá, 30 minutos, se chega uma fase que é tão longa assim, perde esse tempinho da sua vida à toa. Você não pega item, não leva XP, não leva nada, ainda leva uma coisinha bem chatinha que é o tal do Blight. Tá? Que é outra coisa que eu acho um pouco controversa. É um sisteminha que eu não testei muito, que eu joguei só o beta dele ainda, mas basicamente é estilo Darkest Dungeon, que tem um sistema de stress, né? Só que o Blight aqui é bem superficial, não tem aquela coisa legal do Darkest Dungeon que combinava com a atmosfera do jogo, de você ficar louco e tal. Aqui basicamente eu acho que você vai recebendo umas penalidades e uma hora não pode mais jogar com aquele personagem por um tempo, tá? Alguma coisa assim, tem que ficar usando umas poções. Enfim, me parece algo muito raso que não contribui em nada, apesar de ser algo que justifica o nome do jogo, a ambientação dele. Mas eu achei muito raso a implementação. Espero que também ou melhore ou removam. Para mim não soma nada. Finalmente, eu posso dizer o seguinte: o jogo tá bem polido, tá? Eu achei as animações boas, a jogabilidade bem fluida, várias questões bem legais já desde o início, desde o beta, né, que foi esses dias atrás, então não deve ter mudado praticamente nada para essa versão. Mas o conteúdo do Early Access dele tá bem limitado. Tá? Basicamente, acho que são 9 heróis que você tem, são 3 iniciais, outros 6 que você destranca. Cada classe tem 3 heróis diferentes, que eu acho que só muda a passiva deles, né? Muda bem pouquinho, mas dá um foco um pouquinho diferente no jogo. E apenas 6 fases. Então, assim, se você for comprar o Early Access agora, querendo muito conteúdo, querendo centenas de horas, é melhor nem entrar, né? Porque você vai se decepcionar. Mas se você quer testar essa proposta deles, quer poder contribuir com sugestões, quer poder se divertir por algumas horinhas, né? 10, 20, 30 horas pode ser que dê, né? Mas ainda repetindo muito. Mais que isso, muito dificilmente o Early Access agora vai dar conta. E aí, claro, vai depender da velocidade que os devs façam os patches, né? Tragam as atualizações de conteúdo. Isso não dá para ter noção ainda, acabou de começar. Uma coisa que eu posso antecipar é que tem um bugzinho que eu vi o pessoal falando no fórum que some itens às vezes do inventário. Não sei se pela quantidade de jogadores, né, por ele ser always online,
e de repente ficar seu no servidor e dá problema de acesso e aí some, né? O Olsen teve esse problema esses tempos atrás, esses meses atrás. Ou se é alguma questão do código deles mesmo que faz sumir o item. Mas de qualquer forma é um bug que foi reportado durante o beta, que foi bem curtinho inclusive, e não foi corrigido ainda. Né? Mas eles já têm um roadmap, né, definindo aí o que vai vir. Você pode ver até que ver que fala, né, que vai ter novos heróis, novo chefe e tal. Mas ainda não dá para saber qual vai ser o ritmo dessas atualizações, com que frequência que eles vão trazer esse conteúdo para o jogo, tá? Eu vou começar aqui o tutorial. To save our world, we tore the Shadow Titan down. We had to. Atualmente não tem outros idiomas ainda, tá só em inglês, mas já está previsto que vão vir idiomas, né? Basicamente todo jogo da Devolver, né, costuma ter vários idiomas. Não sei se tem como ativar a legenda para esse videozinho inicial, não sei se tem outros vídeos depois. Eu acho que a história do jogo deve ser muito fraca, a ambientação dele é legalzinha, mas como eu falei, lembra muito Darkest Dungeon no geral. Até o narrador aqui tá lembrando um pouco. Aí, são os 3 personagens ali que você joga, as 3 classes, né? Acho que quando você escolhe um personagem diferente, não cheguei a fazer isso ainda porque eu não liberei os outros, mas eu acho que muda a sua cabeça dele, tá? E a skill passiva. Então o visual deve ser basicamente esse o mesmo tempo todo, por hora. Então essa é a aberturinha do jogo. Jogos da Devolver costumam ter essa abertura, né? Aqui você vê uma prévia dos personagens, né? Os que estão no momento, os que vão vir. Então vamos lá. É um jogo de heróis aventuram no Blight, uma névoa corrompe, cobre ela, o terreno. Heróis devem achar os sobreviventes, resgatar artefatos. Você formará uma parte de 3 jogadores, precisa trabalhar junto. Antes de sair do refúgio, você precisa ter a aprovação do Elder. Provavelmente deveria estar alguma coisa tocando, que ainda não fizeram, né? Deve ser um placeholder isso aqui. Tá, vamos lá, tutorial. Primeiro eu vou jogar no teclado e mouse um pouquinho, tá? Eu não cheguei a jogar. Você vê aqui a minha barra de comandos, tá? Então, left shift dá rolagem. Tem um cooldownzinho, tá? Não tem cargas. Você vê que ele tem uma descrição bem completinha das skills, né? Cooldown garante invencibilidade enquanto rola. Stab é uma skill... É só segurar o botão esquerdo. Não precisa ficar clicando nem nada, tá? Cria combo points. Você lembra um pouco o Rogue de World of Warcraft, por exemplo, né? Tá dando extra atrás. Não sei se é da passiva do meu personagem ou se é da skill mesmo. Execute seria tipo um Eviscerate do WoW. Você gasta os combo points, né, e dá dano extra, dá um dano overtime, então não seria nem o Execute, seria alguma outra que eu não lembro o nome. Interrompe inimigos, tá? Isso é importante, tem alguns inimigos que dão um ataque meio carregado, você consegue interromper isso. Dá dano extra e recarrega 25% do ultimate. E cada combo point dá mais carga do ultimate ainda, ok. Chakram, eu arremesso um chakram que dá um dano da arma, fica lá um tempo e depois volta pro lugar. Aí você pode parar ele manualmente, mandar retornar ele manualmente, apertando o botão novamente, que é o E. R é o Smoke Bomb, né? Joga uma nuvem de fumaça, deixa os aliados invisíveis. E dura 3 segundos. Então dá dano e ainda deixa invisível. O Backstabber é a passiva dele, né? Que tá dando extra nas costas. Essa é a passiva, então esse sempre tá dando extra nas costas, né? Independente do personagem, aparentemente, soma com esse dano extra aqui. E o Ultimate, que tem o tempão de recarga aqui. E não fala em segundos, né? Você vê a porcentagem, as coisas adicionam porcentagem. Arremessa facas, fica ao seu redor, dá tanto de dano a cada segundo. E dá pra gastar combo points. Não, ele falando que gastar os combo points aqui recarrega o ultimate, ok. WSD. Ó, left shift rola. Mate, Rash com Execute. Ó, já tinha os combo points, né? Bater no ar não recarrega, mas bater nos barris você vê que recarrega os combo points, né? Já deixa uma carguinha já inicial. Well, this looks suspicious.
Vê que acertou os dois, né? Ó, o backstabzinho. Backstab você vê que sozinho é muito difícil de se usar, né? Tem muito como ter controle disso. Apertar F. Ok. You're a big one. Must be my lucky day. Aqui ele vai ensinar a interromper os ataques do cara, eu acho. Bem tranquilo, né? Assim, eu tô perdendo muita vida por causa do tutorial, tá? Ó, deu um bug aqui muito louco. Não tinha acontecido isso quando eu fiz o... Joguei o beta, tá? Bonito. Hello? Is someone stuck in that coffin? Tem que lembrar que é um jogo Early Access, né? Que acabou. Ai, sumiu o corpo do cara. Esse é o mago, que é o healer. Ó, o botão direito, eu vou curar. Thank you. Aí a cura dele é limitada por mana. Tá, então umas bolinhas que ficam voando ao seu redor, você pode carregar 3 manas no máximo. Então é uma coisa que limita bastante a cura do jogo, tá? Então vamos dar uma olhadinha rapidão aqui. Tem um teleporte pro cursor. Tá funcionando ainda as skills dele. Ah, tá. Ó, o botão esquerdo ataca de longe, ele faz um combinho, né? Cada 3 ataques. Eu sei que tem gente que tá fazendo o build dele de DPS, tá? Ó as manas aqui. Olha lá, as bolas. Era pra estar enchendo as bolinhas aqui, viu? Tá meio bugado. O E é um cone de ataque, né? Um Breath of Fire, por assim dizer. E essa aqui é a skill do escudo. Você deixa o inimigo, o aliado invencível. E depois ele explode, dando 500% do seu dano ao redor. É uma skill fantástica, tá? Se você só apertar, você casta em você, mas você pode segurar ela e castar num aliado, ó. Então é muito legal. Você vê que aqui eu tenho um boot que me ajuda, né? Mas nas fases eu não vou ter. Incrível isso. Vamos lá. Testar o teleporte aqui. É um cooldown bem rapidinho. Né? Ultimate, invoca 2 espíritos por 30 segundos. Ah, mas foi preso. Ah, tá. Vamos lá. Tancar. Olha isso, 800 de dano. Vê que a cura tem um delayzinho, né? Ah, aqui é o guerreiro. Malboris. Chorus! Cowardly Então, vamos lá. mage, running Dash. to your crypt when things get rough. Malboris fights on. I will Ataque. shield you now. Combo de 3 hits. Terceiro hit dá mais dano. Dá dano 5 vezes. Restaura vida baseado no seu combo hit. Quando você tem um ponto de rage. Shield Block. Esse que ele usa bastante para tancar. Reduz o dano, te dá rage. Acertar inimigos gasta o rage. Ok, legal. Então você bloqueia, dá um ataque forte, né? Basicamente isso. Idealmente. Taunt, né? Basicamente você provocar os inimigos fazerem ele bater em você e não nos seus aliados. Dá dano também. Reduz o dano que você toma. Muito, muito boa essa skill. Tem um cooldown meio longo, né? Então se você usar ela mal no combate, ou se for um combate meio longo, você não consegue usar ela várias vezes. Mas é a skill que eu diria que é a mais importante dele, né? Ele se posicionar bem, usar o taunt na hora certa, garantir que ninguém tome hit, né? Garantir que a assassina dê backstab mais facilmente, né? Enfim, é isso aí. Lava Stomp, bate no chão, dá 250% de dano, para os inimigos no lugar. Então quando você está sem o taunt, você pode dar Lava Stomp
pra deixar os inimigos parados, né? E esperar o cooldown um pouquinho do outro e tal, matar eles de longe, né? Quem mago como pode, por exemplo, né? Essa aqui é a passiva dele. Para cada inimigo ele toma menos dano, a cada inimigo próximo. O ult ele se transforma num bichão. Reduz 50% do dano que toma. E aumenta o dano causado pra caramba. Dura 10 segundos só. Ok, vamos lá. Olha, ele vai falar do shield block aqui. A mana sempre vai pro mago, tá? Uma coisa que eu tinha medo no início. Eu achava que os personagens gastavam mana com as skills. Fiquei meio confuso quando joguei o beta. Ó, deu taunt. É um jogo que dá pra jogar muito bem com joystick também, tá? Ó, vou usar. Muito fácil. Tranquilo. Fácil quando você sabe o que fazer, mas o jogo ajuda aqui também. Na tutorial acho que não tem muito como morrer, não. Já a fase é outra história. Eu cheguei a gravar um vídeo do beta dele de uma partida, tá? Foi a primeira partida que eu consegui ganhar, que já era a terceira partida que eu tinha jogado. Mas vamos lá que vai ter várias coisas aqui pra mostrar pra vocês. Blight. Qualquer um exposto ao Blight fica gradualmente doente. Um pouco de doença não é sempre algo negativo, porém heróis ficam muito doentes, vão ficar Blightstruck. Um herói Blightstruck precisa de tempo para recuperar. Acho que ele mostra a quantidade de Blight que cada um ganhou, né? 20%, 17, 20. Eu fico confuso para saber se isso aqui é um marcador de Blight. Não é muito claro, né? Não parece que está 20% cheio, parece que está quase metade cheio. Então o jogo não é muito claro. Peguei 365 disso, 4 disso. Você vê, jogando com um guerreiro você ganha isso. Isso você ganha no Blight mesmo. Ok. Isso é aquilo que eu falei que o sistema que é meio parecido com o Darkest Dungeon, né? Com o sistema dele lá de estresse. Resgatou um herói. Cada herói vai introduzir esse mesmo. Bem-vindo ao seu refúgio. Nível de prosperidade indicado aqui. É tipo o nível da sua conta, tá? Que vai destrancando algumas coisas, acesso a certas coisas. Heróis e artesãos. Blá blá. Gente equipar, coletar, blá blá. Artisans help to improve. Artisans é tipo uns NPCs que aparecem para depois você melhorar os seus heróis. Mas por enquanto acho que não tem nada. Jogando Blighthound, você precisa de um time de 3 jogadores. Você pode convidar 2 jogadores. Ou deixar o jogo encontrar, né, aliados só apertando o botão grande. Depois que você encontrar os jogadores, o jogo vai te designar um herói aleatório. Como eu falei, eu quero jogar de guerreiro. Só lamento, meu amigo. Tem hora que você vai jogar de mago, tem hora que você vai jogar de assassina. Aí, um guerreiro, uma assassina e um mago. Sempre são os 3, tá? Por hora é isso, é essa mesma parte. O treino inicial está completo, se você de continuar vindo esses pop-ups, sim. Tá, então prontinho, concluiu o tutorial, né? Agora o jogo começa. Ó, o carinha aqui falando comigo. O novo objetivo, completar uma run. Vamos dar uma olhadinha aqui. Elder, prosperidade. Aqui você pode ver como bem está indo o seu refúgio. Melhorar a prosperidade vai destrancar várias recompensas, como mais heróis. A prosperidade aumenta com mais heróis. Heróis melhor treinados ou equipados. Recrutar artisãs. Assistãs, não sei o que é isso. Artisã assistãs, não sei o que é. E sobreviventes resgatados. Você resgata sobreviventes nas fases. Aí aqui ele fala, cada nível que eu for pegando vai habilitar alguma coisa. Vai destrancar o Quartermaster. Permite que você equipe itens. Por enquanto eu não posso nem equipar item, tá? Naturalmente eu nem tenho item para equipar também. Aqui vem o vendedor, vem o mentor para gastar ponto de skill quando você passa de nível.
Bestiário para ver os inimigos, quando você matou, que item que dropa. Ganha um stat point. Não sei se é pra todos os heróis, né? Aparentemente é. Todos os heróis do refúgio ganham, ok. Ganha ou perde vitalidade baseado em quanto Blight eles têm. Então, quanto menos Blight você tem, mais vitalidade você tem. Recruta. Eu acho que eu cheguei a chegar nisso aqui no beta, não fui muito além disso. E deixa você contratar uns artisans específicos para craftar item, umas coisas assim, vender item. No início não tem. Blight Recovery. Os heróis que ficam no refúgio vão recuperar a Blight quando uma dungeon é fechada. Mais um Ether Sparks, que é uma daquelas moedas do jogo. Não, acho que eu cheguei nisso aqui. Eu lembro que eu tinha isso aqui. Jogue com um herói. Aqui você vai poder escolher o herói que você quer jogar, né? Aí você não precisa mais jogar com as classes que você não quer. Claro que ele fala aqui naturalmente que pode demorar mais tempo para achar uma partida, né? De repente tem todo mundo querendo jogar de assassino. Aí tem uma fase que falta tudo menos assassino, você não vai entrar nela. Né? Então, naturalmente pode atrasar mais esse tempo aí a demora, né? Para se entrar. Mais o stat point, recompensas da região. Todo mapa vai ter uma recompensa de pelo menos 3 itens ao completar uma dungeon naquela região. Legal. Bounties, outro sisteminha de recompensa. More Blight Sickness, More Power. Então, quanto mais doente de Blight, mais dano você causa. Parece que é isso. Legal. Meio inverso do outro. Aumenta a quantidade de heróis que você pode ter no refúgio. Estranho. Menos Blight, mais sorte. Recompensa de Blight. Recuperação de Blight. Várias coisinhas. Mais Blight, mais Will. Melhoria de recompensas, stat. Outro Artisan, Spare Supplies. Pra você comprar coisas e vender, deve ser. Também, né? Mais um slot de herói. Mais Blight, mais agilidade. Menos Blight, mais sorte. Várias coisinhas assim. Eu não lembro se é tão longe assim o demo não, viu? Bom, é isso, né? Não tem nada diferente aqui no final das contas. Muitos stats. Aqui ele... Acho que ele dá o resumo de quantos pontos você ganha, né? Pra passar de nível, tipo XP, né? É o 15 de 90, então eu tenho 15 de ter... Artisans, tipo isso. Sei lá, parece isso, né? Que é o Elder no caso. Só se for, né? Ok. Vamos ver os settings aqui que eu tenho. Ó, idioma só inglês. Dá pra habilitar umas outras coisinhas, mostrar intros, save na nuvem. Então você vê que o save dele aparentemente é local, né? Não é no servidor, então aquela história de sumir item não justifica falar que é algo de servidor. Rejogar tutorial se quiser. Gráfico. Nossa, legal. Dá pra você usar o CPU extra pra ou reduzir o input lag ou aumentar o frame rate. Aí ele fala que é recomendado aliás input lag, tá? More frame rate, legal. Aqui é o anti-alias. Eu vou tirar, ele fala que tem que reiniciar, deve ser, né? Tomara que não reinicie a força, detesto isso. Vários efeitos que dá pra desativar, ok. Resoluções, borderless window. Controle, vamos dar uma olhadinha aqui. Então, olha só, eu tenho aqui controle para os 3 jogadores locais. Então, eu estou jogando aqui no WSD com o mouse, né? Aqui eu uso o controle. Eu não sei por que tá assim, né? Não dá para jogar 2 jogadores no teclado. Assim, no joystick você não consegue jogar co-op local. Mas tudo bem. Que susto, rapaz. De novo. Ó. Foi tipo um bugzinho isso aqui, né? Se reintroduzindo dessa forma porque eu fui pro menu. Tá, vamos lá. Aqui o local... Acho que é... Aqui você escolhe o servidor, tá?
que é com quem você vai fazer parte, né? A gente tem que ficar com os Estados Unidos, até ter um servidor da América do Sul, né? Ainda assim, às vezes compensa ir para os Estados Unidos se faltar pessoas, né? Aqui é o lugar que você pode convidar amigos do Steam. Tem um aqui jogando, inclusive. Aqui é onde eu poderia escolher, né, o personagem. Eita, pera aí. Deixa eu só ler isso aqui, eu volto pra lá. Aqui você conhece os heróis, habilidades e tal, status da direita, quanto tempo você pode gastar, equipamento. Arraste e solte. Jornal, blá blá blá, tá. Tá, deixa eu sair aqui e voltar aqui onde eu estava. Então aqui é onde eu posso adicionar jogadores locais. Né? E aí, por exemplo, tendo 3 jogadores locais, eu conseguiria... Como eu tô aqui com 2 joysticks, né, conectados a teclado e mouse, eu conseguiria jogar sozinho. Seria uma forma nada prática de jogar sozinho, né? Mas não recomendo fazer essa graça, não vou fazer isso. Vou quicar os outros. E eu falei, dá pra jogar 2 jogadores locais e ir no matchmaking e completar com um 3º jogador, né, aleatório, tá? Eu pretendo jogar no joystick mesmo, tá? Eu achei bem mais confortável do que teclado e mouse pra ele. Voltando aqui é o local que você vê os personagens, né, de acordo com, não a classe dele, mas de acordo com, que a classe é Warrior, né? De acordo com o personagem, eles têm uma classe, uma quest, quer dizer, principal deles. Aqui vai inventário, você pode equipar, você vê que são pouquíssimos slots. Eu lembro que o inventário padrão nem é assim, tá? Acho que foi resumido isso aqui, eu que apertei um negócio que aumentou dessa forma, acho que não tá o padrão. Aqui, ó. Não sei. Tá, mas tinha alguma coisa, eu lembro que eu marquei que mudou o inventário dele, que ficou desse jeito durante o beta. Aqui ele mostra as skills novamente. E aqui são os stats, tá? Power, aumenta o dano. Agility, aumenta a velocidade de movimento e dano crítico. Vitalidade, aumenta a vida. E define quanto você recupera de vida, né? Com as coisas que recuperam vida, como cura. Will, reduz o cooldown em 5% por ponto e deixa mais resistente a Blight. E sorte, aumenta a chance de crítico em 1%. E melhora o nível dos itens que você encontra. Por cima, Will eu achei o melhor stat. Pela porcentagem que ele dá, né? Digamos assim, alguns pontos em Will, você vai reduzir pra caramba o cooldown. E as skills no jogo, como o taunt desse cara, o escudo do mago, enfim. Eu acho que são coisas muito importantes. Talvez a assassina seria um que não seria tão importante o Will como os outros dois, né, pro papel dela. Mas aí daria pra fazer outra build, mas pra esses personagens certamente eu só uparia o Will a princípio. Também não precisa ficar muito cabreira com os stats. Eu vi gente falando que durante o beta tinha umas poções que davam stat, dava pra maximizar os stats. Não sei se vai ser o caso aqui também. Enfim, vamos lá. Vou começar uma partida. Torcer pra dar certo. É um cara com 2 players locais. Aparentemente, né? Então aqui vai deixar selecionar dungeon. Dungeon tem dificuldade diferente e tal. Ó, escolhi essa fase, que é a primeira. Ou dungeon aleatória. Tem as dificuldades, eu não sei como é que faz pra mudar. Tá, eu vou de Rogue. Torcer pros dois fazerem o papel deles, senão eu não consigo fazer praticamente nada. Assassina é o personagem mais dependente nesse sentido. Então X ataca. O A rola. Os dois não sabem jogar, talvez. O mago não usou escudo em ninguém. O guerreiro não deu um taunt aí, não bloqueou nada, eu acho. Vou usar minhas skills por falar nisso, né? Então skill pode usar toda hora, especialmente quando o cooldown é curto, né? Já vi que eu vou ficar sem vida.
Aê, jogou escudo em mim. Achando o quê, rapaz? Tá, primeira trap. I am wounded. Reviveu o aliado. Cut down. Sai daí, cara. Olha essa parte, gente. Look good for Malboris. Vou ter que carregar a galera aqui. Que eu não posso carregar ninguém. Don't get up soon. Sharpen your blades. Nice strength Ó, vai returns. gastar toda a cura agora. Ó, joguei skill certinho nele. Deu vários hits. You lift me. There we go. Olha que beleza. Coisa linda. Everyone seeing this? Mana for Tem you, chat mate. textual, tá? De voz não tem, espero. Porque senão o cara vai estar me ouvindo. Acho que não tem não ainda. É, eu acho que eles nunca jogaram. Deve ser a primeira fase deles. Vou dar uma colher de chá, né? Eles vão fazer muita cagada, é normal. Eu joguei 4 partidas antes. No beta, né? Tô no lucro. Look ahead. Got the mana. O cara usou ult pra essa galera, ok. Pulling the lever. I'm positive we can deal with this. Anyone need healing? Bom, o primeiro NPC que a gente vai resgatar. Espero que eles aprendam rápido a jogar, mas eu acho que não vai muito bem, não. Let's rip it up. Weaklings coming up. Ó, tem as coisas aqui. Useful. This one on my Have at you. Volta aqui, rapaz. curious device. Eu vou ver se eu consigo jogar uma partida com cada personagem pra mostrar, né? Mas seria meio sorte de cair nas fases e cair a classe que tá faltando, então não posso garantir. Ready to slice. Come here for healing. Mas tem um... Não sei como é que faz pra... Thanks, darling. Now, mana picked up. No problem. Have at you. Meu Deus, o cara é chato. Snatch the key. Esse aqui é o left trigger. Quite a display. Mana orb picked up. Caiu. Vai dar ainda. Já fiquei invisível. É, aqui vai dar wipe, viu, gente? Cadê o guerreiro? Ah, o guerreiro tá caído. Vai dar wipe aqui, a galera não sabe jogar. Ó, o mago ajudou agora. Don't cut yourself. Everyone seeing this? Pronto. Eu sei o que eu tô fazendo, os outros dois nem tanto. Some assistance? Stepping on it right now. I can't do this alone.
A little help, please. I'll stand on it. An experiment. Have at you. Sempre tem essa transiçãozinha na frente. On my way. Nice. Vai. Fala pra eles me seguirem. Some assistance. Laying trap. A finishing touch. Esses caras vão quitar, velho. Tá foda. Ai, meu Deus. Ah, meu Deus do céu. Achei que dava pra rolar, por isso não dá. Não vai ter cura o cara. Tá sem cura. I'll stand on it. A little help, please. I can't do this alone. Some assist. A little help. I can't do this. Some assistance. A little help, please. Scoot over there. P digita. O guerreiro tinha que estar na frente, mas tudo bem. Deve ter um combate aqui? Não, não tem. Presto. A chance de sucesso é bem pequena, tá? Nessa parte aqui. O cara andando A bloqueando, ó. nice warming up. Cada coisa que eu tenho que ver. Vai, guerreiro. Larga de ser bundão, guerreiro. Need this? Ó o wipe aqui, ó o wipe. Curinha, valeu. Ai, 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 ai. Se quiser curar a gente, pode curar. É hora de curar, amiguinho. Let's heal me. Vai. Ah, não vai curar. Have at you. Achei que ele tinha mana pra curar, talvez não tinha. Yeah. Flipping the switch. An experiment. Stepping on it right now. Isso é a primeira vez que eu fiz, eu fiquei perdidão também. Ah, aqui eles vão morrer? I can use this. Tá com cara que vão morrer aqui. Vou até esperar aqui, né? Tina, come on. I require aid. Carregando no 12. Olha a vida do cara. Flipping the switch. All my magic. Eu acho que ele tá sem mana pra curar. Have at you. Humiliate. É aqui, se eles não ajudarem. Flipping the switch. Aê. Agora os imbecis vão bater. Is everyone seeing this? Some assistance? A little help,
help? I can't do this. Some assistance? Caramba! Tá difícil, gente. Muito azar. Pegar 2 caras. Não tem noção do que estão fazendo. Ah, é muito mongol, né? Os caras vê eu lutando aqui e ficam ali. Ah, não. Já tá foda. Ah. Flipping the switch. O D5, será? É, eu acho que deu um D5. Flipping the switch. Take this. I am cut down. Trial and error. Abriu. Ready to slice. Ha! It's chump. There. Como é que abre? Aqui abriu. Bom, resgatamos 3. Olha a vida da galera. Por aqui é bom nada. Weaklings coming up. Ah, é uma mana. Mana picked up. I'm positive we can deal with this. O tanque. Tanque bundão. Gênio. Os caras estão em copy local, né? Mas estão aprendendo ainda. Vou parar de criticar, né? Eu vou morrer porque os caras... Cara, muito azar. Nunca tive esses bugs assim. Não sei se é porque eles estão em copy local, o que que é. Have at you. Muito azar. Is that the end of my grand adventure? Oh. É, tá ruim. The finishing touch. Down and out. Help a girl up, would you? Muito azar, gente. Não é possível. This'll be a cinch. Muito azar. Incoming. Take this. É, acho que toda vez que eu cair eu tomo um blight extra, né? Back
back on my feet. Lorisdane thanks you. Vê se vai dar. Acho que vai, né? I don't feel too well. Aí, deu. I can use this. A little help, please. Incoming. Need this? Ó a mana, ó a mana. Ó a mana. Achei que tinha mais mana, mano. Let's rip it up. Melhor que nada. Tá sofrida, hein? Não bastasse os caras ser noob, ainda temos os D5s. É, o FPS caiu bem, né? Eu acho que eu vou ativar a opção lá do FPS de novo depois. Blades out. Got the mana. Solta, moço. How about you? Aí. Cara, acho que vai dar. Esse é o último que a gente vai resgatar. Aê. Ready to slice. Ó, mais uma maninha pro mago. Mage. Agora vai. Mais uma mana. Perfeito. Ele vai curar. Cara, tá sofrido. Time to bring the Eu abri fireworks. aqui. Pull in the lever. I may be off planes. Ufa, não deu D5. To bar. Blades out. Got the mana. Agora vai estar de boa. Bem que o jogo é tensinho, né? Aí você vê, eu não sabia se ia dar certo aquela transição que eu fiz, né? Que eu tava sozinho. Mas que bom que deu, né? Senão ia ficar travado, ia ter que sair do jogo. O mago aprendeu a jogar escudo em mim. Se ele jogar escudo sempre em mim, vai ser muito bom. Let's rip it up. Eu posso entrar no meio da galera sem me preocupar se o tanque tá tancando, né? Nada, viajei. Ó, aqui é os aliados, não são inimigos não.
Aí qual que é a questão? São 4, só que eles podem morrer durante o retorno. Pulling the lever. Get ready. Então dependeria do tanque fazer a parte dele e o mago curar eles, o que não vai acontecer. Então muito provavelmente esses 4 aí, se voltar um, é lucro. Mana picked up. Cura nós, mago. Então tá, não curou, então bora. Aí só um tem que apertar o botão, tá? Ou F ou pra cima aqui no controle pra Time to bring interagir. the fireworks. Aí, aqui todo mundo vai sair batendo. Isso é muito fácil morrerem. O tanque não tancando, o mago não curando. Nem eu aguento. E você vê que assim, você perde muita vida, né? É um ataquezinho, dá um dano considerável. Então é muito fácil morrer assim por um descuido, né? Tanque lá atrás, gente. Cura eles. Ah, já era. Mana ore picked up. Já morreu 2 já. Got the mana. Help a girl Vacilei. out, would ya? Back on my feet. Put another notch in my Eu acho que não sobrou ninguém. Só isso. Acho que não sobrou um. Novos itens, 4 tipos de item, 4 categorias. Armas, trinkets, poções. E recursos. Eu ganhei bastante blight por cair, né? Caí 3 vezes. Então, aumentou bastante o blight dela. Tá. Notoriedade. Esse é o sistema que eu falei. Se eu ficar com esse mesmo grupo meu, as dungeons vão ficando mais difíceis. Eu não vou ser louco de ficar nesse grupo. Our heroes. Deixa eu sair aqui, pelo amor de Deus. Já sofri demais com esse grupo. Ai, imagina ficar mais difícil ainda, o que ia ser, né? Tá, aí aqui, olha só, eu passei de nível que ele mostra, né? 720, 150, estranho, né? Tá, eu vou gastar, tá falando pra eu gastar um ponto de stat. Aí ela tem 1 ponto, 3 pontos pra gastar. Eu vou aumentar o will. As if I needed more resolve to quest after light Espero que valha a weapons. pena. Aí aqui eu tenho os equipamentos. Ó, vida e chance de crítico, legal. Let's try this out. Ah, meu Deus, o negócio interrompe pra falar que... Ok. Our refuge. Novo gol. Atingir as prosperidade 6 e recrutar um artisan. Vai demorar, né? Um ainda. Ó, vamos lá. Vida extra, vou pegar ele. I will use this. Cara, ele já tá com a espada que eu tava antes, eu acho. Não lembro de ter pego essa espada.
Dodge Reduction. This will serve me well in battle. I will use this. Yes. This will Olha aí, tá serve me brotando well. os itens. This will serve me well in battle. I will use this. Yes. This will serve me well in battle. I will Tô use vendo a this. zoeira aqui que tá acontecendo. Parece que ele meio que não perdeu o inventário do beta. Tá, vou ter que usar essa poção com ela. Deixa eu ver se vai esvaziar o Blight aqui. É, eu acho que quanto mais vazio, mais exposto tá, né? Parece que é isso. This will surely aid my will study this item. Ah, o que é complicado? Como você não controla com que herói você joga, pode acontecer de você equipar uns trinkets legais num herói e não jogar com ele. Né? Não posso vender os itens ainda, nem nada. Jornal, não tem nada ainda aqui relevante. Então vamos lá. Tentar outra partida. Eu já tinha jogado com Assassina no outro vídeo que eu tinha feito, né, do beta. Vídeo sem comentários. E aqui tem um aqui aparecendo. Acho que é o nível que eu tô, né? Não é nada demais. Vamos ver o que acontece com quem eu jogo. Ok, outro grupo, graças a Deus. Cara, foi sufoco aquilo ali. Que grupinho lazarento. A gente iniciante. Easy. Off. Não sei como é que faz isso. Eu sou mago. Acho que eles vão na mesma fase. É, deve ser iniciante. Dificuldade difícil. Eu não sei. Essa questão da dificuldade eu não entendi ainda, tá? Eu não achei um lugar que mostre dificuldade. Vamos lá. Have at you. Wonder what we'll find in these blasted lands. Ó, essa é a galera que sabe jogar. Olha a diferença. Olha a pequena diferença que é. Ele não é twin stick shooter, tá? Você ataca na direção que você tá segurando o botão de andar, basicamente. Tomei um hit bom aqui. Come here, I will restore you. É, eu não tive coragem de ir. Eles têm mais experiência que eu, né? Dá pra ver. Eu joguei escudo no mago, no guerreiro. Olha a diferença, gente, de um grupo que sabe e um grupo que não sabe jogar. O guerreiro ficou ali. Ah, vocês vão ver que é outra coisa. Eu nem cheguei a ver todas as fases, tá? Joguei 4 vezes essa fase no beta. Tentei na outra fase, mas a galera quis ir nessa, né? Então... Pull in the I'll pull it. O que foi aquilo? O cara saiu vazado pra lá. Duran have powered me up. Cara, essa assassina manja. Manja bem. Eu fiz errado. É, meu teleporte tá falhando. have at you. Add this to my collection. Everyone seeing this? Mas é bom que deu pra ver um time de iniciantes, né? E um time que sabe o que fazer. Olha a diferença. Vou dar uma curinha aqui no começo. Como tem limite de mana, né? Stand near, I will heal. Weaklings Não curou. coming up.
Vem aqui por cima. There. Aqui eu que sou o noob. Come the key. Então eu invoquei os dois bichinhos pra ficar atacando. É, agora eu roubei. Ei, Stepping on it right now. I'll stand on it. uma emboladinha, gastei toda a mana. Useful. Look at this. Ó, aqui tem alguma coisa. What is this? Some sort of urn containing flesh. I need to annotate this on my scroll. Tentei jogar na assassina, falhou. Fountain pen. Well, suppose the trails from my Ravenclaw will have to do. Can't very well dip my fingers in ink. I can feel the energies swirling in me. There. Our journey continues. Acho que só mais essa aqui já vai dar pra conferir um pouquinho, né? Vou ficar jogando várias fases. A proposta do jogo é essa, né? Imagino que as fases vão ficando mais complexas, vão inserindo novos inimigos, né? Enemies above. As dificuldades eu não consigo ainda ver bastante o que muda entre elas. Joguei escudo na Rogue, não no cara. Eu curei antes de pegar a mana, né? Aí eu não perdi. Take that. Useful. Have at you. Todo mundo tá vida cheia. Vou me curar só eu, né? Stepping on it right Trial and error. I'll stand on it. An experiment. Se perderam um pouco aqui. I'll smash it. Flipping the switch. Ai, ai. Eu buguei a galera aqui. Será que não abriu pra eles? Have it. Flipping the switch. Trial and error. There. Caramba, esse cara tanca sem uma Rogue, matando ele. O cara bloqueia tudo, os hit, né? O cara manja também. Flipping the switch. Need this? A assassina tá presa. Protective shielding.
Dina and Duran have trial and error. A mesma coisa, pessoa bugada, né? Deu um D5zinho. Às vezes, todas que eu passei no beta nessa parte nunca aconteceu isso. Swirling in me. Mas o tanque manja demais do block. É do block e do taunt. Ah! Tava encostado nele, mas não era pra pegar. I'll add this to my collection. Joguei muito cedo. Muito cedo. É, eu acho que a diferença é esses inimigos diferentes, justamente, né? Pretty little trinket. Ha! It's Chump! We've gone right into a trap. Joguei errado. Useful. A nice warming up. É, os inimigos são bem mais tanques, né? Parece. E realmente tem mais esses inimigos meio que elites, né? Essa dificuldade aqui acima. O cara tá fazendo? Ele tava testando os blocos de animação, né? Cancelar a animação. The spirits are stirring. Pulling the Vai. lever. Olha, ele curou tudo. No need to bother. Have I at you. can handle this one on my own. Cost the mana. Mission touch. Acho no meio baixo o volume. Acho que eu baixei demais o volume do jogo sem testar. Espero que não fique muito ruim. I can feel O the guerreiro é meio energy perdido, swirling. parece, né? Ele sabe jogar, mas acho que não sabe muito bem o layout da fase. Dina and Duran have powered me up. Galera confiante demais, tá? Tomou dois hits. Come here. I will restore you. Pulling the lever. I'll pull it. Have at you. Mana pick. Eu nem arranco vida direito, parece, né? Nossa! Honor restore. Useful. É uma coisa que eu não gosto, essa história de ficar preso e outro ter que te ajudar. Eu acho um golpe desnecessário. Spirits are Nunca gostei stirring. disso em Left 4 Dead ou Vermintide, né? Não sou chegado nisso. Incoming. Curei eles um pouco. Tauntei aí, porque senão a galera morre. Need this? Olha aí a pessoa louca. It's like they're taunting us. Ver se eu consigo resgatar os 4. Será que dá? Acho que não, né? O tanque teria que ser muito perfeito. Got a mana orb.
Agora é torcer pra esse cara não limpar os caras aqui. Será que ninguém morreu? Será? É, eu poderia continuar com esse grupo e ir em outra fase, né? Vamos ver, se ninguém sair, continua. Ó, ganhei 15 de Blight e limpou 15 de Blight. É, umas coisinhas legais aqui. Acho que não, né, gente? Vou sair. Não quero atrapalhar. Se eu for guerreiro, eu não vou ser bom igual o cara. É, poderia usar a notoriedade aqui, mas não vai rolar não. Não tô pronto pra isso psicologicamente. Mentor. Cara, já gastei stat point. Não é nada a ver. Ah tá, isso aqui é outra coisa. Inspecione os inimigos do bestiário, sei lá o que. Aqui ele tem um histórico, né, das coisas que foram feitas, mas não... A descrição tá errada, né? Ó, os itens novos. Ah, esse é o inventário de todo mundo junto. I will use this. É escudo que aumenta o dano das skills. 200 de vida parece ser bem útil, né? O Terex, você não sabe quanto de vida que você tem, né? Uma coisa que as pessoas criticaram. Tipo, ok, 200 de vida. Quanto de vida que eu tenho pra saber quanto que é esse 200, né? Você não sabe. É meio estranho, né? Ó, deve saber quem que dropa os itens, ó. Isso é legal também. Cooldown Reduction. Você vê que ele só tem uma arma, né, e 3 trinkets, enquanto os outros têm arma, escudo ou 2 armas, né? Então ele tem mais slot de trinket. Se ele tem outro aqui. Tem. Let's try this out. Sim. E aqui eu posso colocar This will surely aid my research. Down Reduction. Isso aqui, né? Tá certo. 3 pontos. I will finish my research. Ó, o meu carinha não passou de nível ainda, porque eu não joguei com ele, né? Então tá nível 0 ainda. Mas já tá com rating maior por causa dos itens, né? Ó, está com rating 11. É só pela qualidade dos itens, na verdade, né? Bom, gente, acho que deu pra conferir um pouquinho do Blightbound, essa proposta minha aí de fazer uma prévia dele. Vou ver se eu consigo dar uma jogada a mais para ver se libera alguma coisa realmente diferente, né? Se eu consigo chegar num late game do Early Access dele, se vale a pena gravar outro vídeo depois. Mas por hora é isso, né? Agradeço a quem ficou até aqui, acompanhou as 2 partidas. Deu pra ver um pouquinho da proposta do jogo, né? Explicar um pouquinho a diferença dos personagens, deu pra ver a diferença do que é um time bom e um time ruim, né? Muito claramente, cada um fazendo o seu papel. Eu imagino que é até meio difícil balancear o jogo, porque pensando igual uma mecânica de MOBA, quando você tem um time muito coeso, né, cada um fazendo o seu papel, o outro time não consegue fazer nada. Né, se ele entra com um combo e tal, vai tudo certinho, guerreiro vai na frente, chega, taunta, aí o mago joga o escudo nele, né, a assassina se posiciona, joga escudo, enfim. O inimigo tem pouquíssima chance de reação. Né, aí bem na hora que acaba o taunt, o cara pisa e para os inimigos, aí a assassina vem, joga fumaça, enfim... especialmente se você tiver cooldowns reduzidos, né? Todo mundo tiver cooldown curto, fica absurdo o negócio, né? Porque você fica jogando escudo sem parar, você fica taunteando sem parar, os inimigos, né? Não vão ter muito o que fazer, não vão conseguir sair desse script. Obviamente, vocês viram que tem inimigos um pouquinho diferentes, né? Na outra dificuldade,
que são muito mais resistentes, que summonam inimigos. Então é alguma coisinha que foge um pouquinho do seu controle gradativamente. Mas não sei em que ponto o jogo fica mais complexo que isso, né? O quão complexo ele consegue ficar nessa linha dele, com essa jogabilidade que, apesar de ser bem legal, ter bastante botão e tal, é meio limitada, né? Pela perspectiva do jogo, pelo visual do jogo, etc e tal, né, por ser um jogo 2D, por assim dizer. Então muita coisa é meio limitada, né? Não é nada assim tão de outro mundo o que vai acontecer. Não sei se chefes vão ter fases, né? Eu imagino que pode ser que sim, né? Como o jogo imita muito essa questão de MMO na composição de grupo dele, pode ser que aconteça. Mas acho que deu pra conferir a proposta do jogo, deu pra ver na prática como é que é, deu pra ver como é que é ser filho da puta e sair numa parte boa, né? Eu podia ficar aí jogando até cansar com eles, mas acho que pro vídeo tá bom. E eu tinha medo até de atrapalhar, como eu achei que o nível deles era maior que o meu, né, se eu fosse um tanque eu não ia conseguir ser tão bom igual aquele cara de jeito nenhum. Apesar que o outro tanque que eu peguei no beta era bem melhor que ele ainda. O cara ia muito na frente, esse era meio perdido e tal. Mas dá pra ver justamente assim, a diferença do nível dos jogadores muito facilmente, né? Igual na primeira partida em relação aos outros dois que estavam provavelmente pela primeira vez na fase. Deu pra ver claramente que eu tinha muito mais experiência que eles. E a muito mais experiência era tipo 1 hora a mais de jogo, né? Então eu acho legal um jogo que consegue fazer uma curva meio enxuta, assim, que você em pouco tempo já consegue melhorar bastante a sua atuação na partida, né? Especialmente aqui fazendo o seu papel. E dá pra ver muito como faz falta quando não tem alguém naquele papel que sabe o que tá fazendo também, né? Mas naturalmente é legal que, por exemplo, eu joguei de mago e de assassino, mas olhando os guerreiros jogando, prestando atenção neles, né, eu tinha sempre essa atenção nele para ver se jogava escudo, para ver se eu precisava de cura, qualquer coisa assim. Você também pega uns macetes de como que é um guerreiro bom, o que ele deve fazer, né, em que horas que ele deve tauntar, em que horas que ele deve chegar. Você tem que meio que memorizar os spawns também, né, para ser melhor ainda, para saber a hora que você vai tauntear, se vai esperar um pouquinho, né, ou se você vai tauntear só quando o inimigo tiver para atacar um outro aliado para ganhar um pouquinho mais de tempo, ou se você vai tentar juntar eles no ponto para assassina explodir eles, enfim. Tem muita coisinha, né, que o jogo tem essa possibilidade na curva de aprendizagem dele e nessa interação entre os 3 personagens, né. Imagino que destrancar os personagens adicionais que vão ser das mesmas classes, né, Warrior, Assassino e Mage, mas vai ter essa distinção, né, entre as passivas deles que podem afetar muito o foco de cada um dos personagens, né? Fazer, eu tenho um mago que é meio DPS, eu tenho um mago que é suporte, eu tenho um mago que é voltado para heal, eu tenho um mago, sabe? Você consegue fazer uma coisa dessas em tese, né? Imagino que cada um vai ter nível separado, vai ter tudo separado, né? Mas tem um caminho longo pela frente de jogar essas 6 fases em múltiplas dificuldades, liberar os outros personagens, avançar os níveis aqui de Artisan, né? Aí que eu vou começar a gastar essa moeda que eu tô ganhando. E cadê? Agora eu acho. Aqui. Então você vê que tem uma moeda que você ganha jogando de assassino, tem uma moeda que você ganha jogando de mago, uma moeda que você ganha jogando de guerreiro, e tem uma moeda que você ganha sempre, né? Então cada uma delas deve ser usada para alguma coisa específica, né? Às vezes de crafting já vai gastar especificamente as moedas das classes, né? Mas algumas coisas de repente só usa essa geral, ou usa um pouco de tudo, né? E meio que é um incentivo a você jogar as outras classes. Igual eu falei, apesar de você poder se especializar em jogar com uma classe, é interessante você saber o que as outras classes fazem, né? Cada uma das skills, questão de posicionamento delas, como é que é, para até poder jogar melhor, né? Auxiliar melhor os seus aliados, né? Saber se ele está fazendo certo ou não, poder fazer algum apontamento e etc. Então, realmente é uma fórmula que eles fizeram muito bacana, tem um potencial muito bom. Mas ao mesmo tempo dá pra ver que tem vários pontos fracos, né? Se você não tiver um time fechado, você pode jogar com gente que é de um nível muito abaixo ou muito acima. A não ser que eles façam um sistema de rating, alguma coisa assim. Mas teria que ter uma base de jogadores grande pra isso. Coisa que um jogo em acesso antecipado geralmente não vai conseguir, né? Ainda mais um jogo meio indie como esse, né? É um indie mais premium, né? Por assim dizer. E não é indie porque tem uma publisher, né? Eu não gosto de chamar jogo com publisher de indie, mas é difícil saber como classificar. Mas ele é de nicho de indie, né, por assim dizer. Enfim, é isso. Espero que tenham gostado. O jogo tem cooperativo local e online para 3 jogadores. Como você dá para adicionar jogadores locais, clicando aqui clica para adicionar amigo, né? Ou convidar amigos do Steam, ou ainda jogar com desconhecidos clicando no play, né? Ele fecha a sua parte. E é isso. Né? Acho que deu 2 partidas bem legais, que foi a mesma fase, deu pra ver quanto mudou, né, em relação à dificuldade de uma fase para outra, pela dificuldade que escolheram lá.
quanto também pelo time ser diferente, né? De gente iniciante e gente com alguma experiência já. Né? Não sei que nível que eles eram, quantas horas de jogo eles têm, se jogaram beta ou não, mas deu pra ver que eles sabiam o que estavam fazendo no geral. Né? Deu pra ver os bugzinhos do jogo também, né? Que já tem aqui presentes, os desyncs. Vi muita gente falando de desync e não tinha noção de como é que ele ia acontecer, em que ponto aconteceria. Felizmente, né, os casos de desync a gente conseguiu contornar. Por transição de tela e tal, né? Então, felizmente, não foi um game over, não acabou a partida em função disso. Mas se fosse antes um combate muito difícil, que eu não conseguiria dar conta, né? Não teria outro jeito, né? Ou às vezes morreriam no combate, eu teria que ir andando, engatinhando até ele, ser revivido, voltar, enfim. Não ia ser nada legal, mas deu tudo certo. Né? Apesar dos apesares. Como eu falei, é um jogo em acesso antecipado, né, gente? E aí tem os contras envolvidos nesse processo, né? Realmente tem gente que acha que ele deveria ter sido adiado um pouquinho o lançamento depois do beta, né? Foi muito próximo o beta do lançamento, parece que o beta foi só para chamar atenção para ele, para fazerem uma campanha de marketing, do que realmente para testar, para dar feedback e para corrigirem. Né? A impressão que eu tive jogando esse beta e vendo tudo que a Devolver fez para chamar atenção para o jogo nesse período, né? De streamers e tal, e de as divulgações gerais que eles fizeram. Então parece realmente que foi mais uma jogada de marketing do que um beta para teste. Um stress teste de servidor, né? Não, parece que não foi nada disso. O servidor aqui extra da Singapura eles ativaram recentemente, foi acho que hoje mesmo de manhã, algumas horas antes do lançamento dele. E fica aí a expectativa de surgirem servidores a mais, né? Com o tempo, com caso a base de jogadores cresça, né? A gente sabe que é difícil manter uma base de jogadores fiel, ainda mais para um jogo com tão pouco conteúdo, relativamente falando. Então a gente vai acompanhar aí, ver o que acontece com o jogo, para que lado ele vai, se tiver alguma atualização significativa, se tiver alguma novidade, eu, né, posto nas nossas redes sociais, nosso Discord. Quem quiser encontrar jogadores também está convidado no nosso Discord, está aqui na descrição do nosso link. O link do Discord na nossa descrição do vídeo. Então é isso, já tô falando tudo errado, já tá na hora de encerrar o vídeo. É isso, gente, Blightbound, cooperativo local e online para 3 jogadores, acesso antecipado, deve durar pelo menos um ano. Fica aí a dica, valeu, falou e até a próxima.